vídeo de hoje temos um depoimento sobre os processos e desafios da alimentação saudável. Com o convidado Igor. E aí, Igor, tudo bom? Bacana. Show? Show de E o bola. Elanã, que vai ser nosso convidado aí quase fixo. Vamos nessa então? Igor, primeiro eu quero que você me fale um pouquinho sobre a 3FC na sua vida. 3FC na minha vida, olha, ela foi um momento, hoje, né, mudança total na minha vida, sabe? Eu vinha pra cá com o intuito, cheguei aqui na primeira vez, lembro aqui, com o intuito de emagrecer. E cheguei na inscrição, perguntaram o que você quer? Eu falei, não, meu foco é emagrecer, preciso emagrecer. E realmente no primeiro mês não fui vendo, no segundo, e não fui vendo aquela reação, sabe? Eu falei, não, isso aqui não é possível, eu não devo ser a única pessoa que pratica CrossFit e não emagrece, sabe? Então até um certo ponto eu falei, não, tem algo de errado. E realmente havia algo de errado. Havia alimentação, né? Porque eu vinha pra cá, eu achava que comer 2, 3 tapioca era uma coisa que realmente ia suprir um treino, mas era muito mais calórico do que eu poderia queimar. Então dentro da 3FC, os coaches, os planos, eu vinha aprendendo que com a alimentação balanceada, eu ia conseguir treinar melhor e conseguiria sim o meu objetivo, que era o de perder peso. E fui perdendo muito peso aqui dentro da 3FC. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente mais bate, né? Eu tenho um exemplo disso em casa, que é a minha mãe, que ela treinava e por se sentir no direito, eu acho, quase de tipo assim, hoje eu fui, eu dei o meu máximo, foi puxado, tem aquele lance ainda que CrossFit é pesado, então às vezes você faz um treino cardiorrespiratório que ele, durante o treinamento, você sentiu que o treino foi pesado e aí 3 minutos depois você já recuperou e aí você vai lá e sacia aquela como se fosse uma recompensa, né? A comida como forma de recompensa. E aí ela sempre fala isso, ela fala, antes de eu não passar pelo processo alimentar, eu treinava e eu achava que eu poderia sair de lá e comer o mundo. E é exatamente isso que acontece na maioria das vezes. As pessoas elas vão até academia, box ou qualquer outro lugar que elas treinem e aí, como elas foram, elas se sentem no direito de se recompensar de alguma forma. E muitas dessas formas é na parte da alimentação, na parte da comida, como forma de satisfação mesmo. Show. É isso aí. Eu queria que o Igor falasse, antes da gente aqui começar a gravar, ele estava mostrando uma foto pra gente, só pra gente balizar um pouquinho, eu queria que você dissesse, Igor, um pouco antes da 3FC, assim, qual que você acredita que foi o seu ponto máximo, assim, na obesidade, né? Então, quanto você chegou a pesar, o que você sentia na época e o que começou, como que foi esse processo, né? Você tentou outras coisas antes, passou por alguma academia, tentou fazer algum outro tipo de atividade, como é que foi? O que te incomodava, né? O que te fez agir e começar nesse processo? Então vamos lá. No primeiro ponto, né, eu acho que o máximo de obesidade que eu cheguei a 111,5 kg. Então realmente era muito cômodo a minha vida, né? Eu não tinha aquela intenção, né? Às vezes a gente fica assim naquele mormaço da vida. Não, eu já casei, eu já era pai de 3 filhos, então eu tinha aquela comodidade toda, então ficava, não, tô tranquilo. Mas na verdade, um primeiro estralo foi numa reunião que eu tive, sabe? Entre uns amigos e o meu padre. E no meio da reunião, a gente conversando sobre obesidade, ele virou para mim e falou, você tá doente. E eu fiquei sem entender, eu falei assim, como assim doente? Aí ele, obesidade é uma doença. Aí eu, sabe, aquilo entrou dentro de mim e ficou assim, realmente, ele tem razão. E aquilo ali foi um primeiro start na minha vida. E eu fiquei, então pronto, então se eu tenho algo como ele falou que eu tenho, então eu preciso realmente procurar uma cura para isso, né? Então o primeiro ponto do meu emagrecimento foi o querer, né? Como eu disse, era muito cômodo, eu já tinha casado, eu já tinha meus filhos, já tinha emprego, já tinha uma vida, então, ou seja, tudo era muito cômodo, do jeito que eu estava era muito cômodo, era muito fácil a minha vida daquele jeito, mas quando aquele start veio, eu falei assim, eu preciso mais, e aí fui, realmente numa dieta sem nutricionista, sem box, sabe, realmente numa dieta por minha conta, eu perdi 20 quilos. E chegou um momento que o organismo não conseguiu mais emagrecer nada, sabe?
eu continuava passando fome e não conseguia perder peso. Aí sim, aí veio o exercício físico entrar na minha vida, né? Comprei bicicleta, sabe, pedalei mais de 1 ano e meio, e depois fui para academia, mas quando eu cheguei na academia não era o que eu esperava, eu comecei a engordar de novo na academia. Aí foi onde o pessoal ficava, não, CrossFit emagrece. Então, na verdade, a minha pegada era emagrecer, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, então na ficha, eu lembro até hoje, da minha ficha, o que você quer? O meu desespero era, eu só quero emagrecer. Mas só que aqui eu fui descobrindo uma outra coisa dentro do CrossFit, né? Fui descobrindo o que era comunidade, fui descobrindo o que era treinar em parceria, treinar com um amigo. Então, ou seja, o treinar já foi muito mais divertido do que o tentar emagrecer. No tanto que o processo para emagrecer mesmo só veio quando vocês vieram com a proposta do D30, né? Porque do dia que eu entrei aqui, né, como eu falei para vocês, do dia que eu entrei até o D30, eu sempre mantive estável ou ultrapassei um pouco esse ponto, né? Porque, como a Esther falou, eu achava que malhando eu tinha todo o direito do mundo de comer. Eu vinha malhar e eu achava bonito dizer que comi 6 bananas, 3 tapioca e 3 ovos. Para mim era lindo expressar isso, mas realmente não era. Hoje comer uma tapioca sem recheio e chupar uma laranja, sim, eu tenho um treino muito melhor e tenho uma atividade física muito melhor. É engraçado demais isso, porque acontece com muita gente, né? Tipo, pra gente profissionais da área e fala, no começo foi muito mais fácil, e é natural que no começo seja muito mais fácil. Você tá com o corpo em sedentarismo, e aí você começa a dar um novo estímulo lá pro seu metabolismo. E aí ele vai corresponder. Mas chega um certo ponto que aquele estímulo, ele precisa ir um pouquinho além. E aí foi isso, por isso que um dos nossos temas também do último D30, do último nosso processo de 30 dias de alimentação, treinamento e mentalidade, foi ouse ir além, porque assim, quando você está em um processo, igual você falou, você era sedentário, estava em um ciclo, né? E aí você quebrou aquele ciclo, então o seu corpo ele começa a se adaptar para aquela nova vida que você se tornou, mas aí ele vai se adaptar, então você tem que vir com um novo estímulo. Por isso que na hora você deu o start e falou, não, eu preciso da academia. Só que aí você acabou indo pra academia e você voltou pro ciclo, você só incluiu a academia no seu ciclo e você voltou para aquele outro ciclo. E aí você começou a engordar de novo. Então, o que a gente sempre costuma dizer é o quê? Estímulo. Então, aquele estímulo que você der, o corpo vai corresponder. Então, se você tá dando um tipo de estímulo e às vezes você tá achando que ele não tá sendo correspondido, igual tem muita gente que fala que para de evoluir, é porque você precisa ir um pouquinho além. Então é o que a gente sempre tenta dizer, a gente sempre tenta pregar nos nossos treinos, se desafie, vai um pouquinho além por conta disso. O corpo, ele de uma forma simples, ele vai sempre pensar o quê? Eu preciso de energia e eu vou estocar essa energia de alguma forma, porque uma hora eu posso precisar dela. Então, de uma certa forma, ele vai sempre pensar assim. Então, por mais condicionado que você seja, ele vai sempre pensar em estocar energia, porque ele sabe que uma hora você vai gastar. E aí, se você para de dar um estímulo adequado e começa a diminuir esse estímulo e começa uma alimentação que já não está muito balanceada, o caminho é que você realmente vá ao contrário. Então você estava vindo e aí você retorna de novo, porque o estímulo precisava ser maior e você está dando menor e está lá comendo de uma forma não adequada. Eu acho que foi isso que aconteceu um pouquinho no seu caso, que foi quebrou o ciclo, emagreceu e quando entrou na academia voltou para o ciclo e só incluiu a academia no seu ciclo de novo. Isso, interessante. O Igor comentou, falou de forma bem rápida sobre uma questão que é a comunidade, né? Então, como você treinando em grupo, você consegue ter um estímulo a mais, né? Então, assim, ter uma perspectiva diferente de como que isso pode te ajudar, né, ali. Uma das coisas que você estava falando, eu estava lembrando, é que quando as pessoas vão iniciar um processo desse, elas ficam muito ligadas a coisas que as pessoas dizem, né? Então, você falando que conseguiu emagrecer ali no primeiro momento só com alimentação e tal, e aí depois as pessoas ficam criando algumas métricas, né? 70% é alimentação, 30% é treinamento e tal, só que isso varia muito, né? Então, assim,
depende do tipo de treinamento, né? Eu acho que uma das coisas que no boxe a gente faz muito bem é ter um tipo de treinamento que realmente faça com que as pessoas façam, né? E gostem, né? Então, que você venha todos os dias. Esses 30%, ele, se for numa atividade que você não gosta muito, ele talvez não represente nem 5%, porque você não faz direito, né? Então, você não faz com aquela vontade, né? Então, eu vejo aqui todos os dias, o Igor é um cara super animado, né? Então, assim, eu vejo, inclusive, que a turma que ele treina é uma turma muito movimentada, porque acho que as pessoas intuitivamente vêm treinar porque quer sentir aquela energia, né? Então quer viver aquele movimento e tal. E isso acontece em outros boxes que a gente tem também. A gente tem pessoas que realmente são âncoras ali nesse processo, né? Eu queria que o Igor falasse um pouco a respeito de como que foi esse processo para a família dele, né? Então, assim, como que eles veem isso, né? Então, positivamente ou negativamente, né? Então, muitos dos alunos que procuram a gente, uma das queixas é exatamente essa limitação que a obesidade vai criando na vida pessoal, né? Então, você já não consegue às vezes mais ir para lugares que você gostaria de ir ou teria o hábito de ir. Às vezes um clube, uma praia já te inibe, né? Porque você acha que aquele lugar não é mais para você. Você não consegue às vezes brincar com seu filho, subir uma escada, coisas básicas do dia a dia, né? Então, para a sua família, como é que era isso? Como é que eles viram esse processo e tal? De mudança, né? De mudança. Parece até engraçado, sabe, Lana? Assim, meus filhos nunca me viram magro, sabe? Desde pequena, eu já sempre fui uma criança obesa, já nasci, minha mãe conta que eu nasci com 4,5 kg, então já nasci obeso, sempre fui uma criança mais gordinha da turma, então meus filhos realmente nunca tinham me visto, sabe? Ali magro. E o que eu acho engraçado é a esposa, sabe? Ela virou e perguntou: quem disse que você podia emagrecer? Você me perguntou? Ninguém mandou. Ninguém mandou, sabe? Então, tirando esse lado dela, que ela fica perguntando, mas como você perguntou, realmente, sabe, no nosso dia a dia, eu tenho uma foto lá em casa que eu fico olhando para ela. Eu estava em segundo plano na foto, na verdade a foto nem era minha, a foto era das minhas filhas, mas eu estava sentado no sofá da minha sala e eu lembro que eu estava com essa perna aqui, eu lembro que eu estava segurando a minha perna com essa mão e amarrando o cadastro só com uma, porque eu não tinha tudo, né, obesidade, eu não conseguia amarrar os meus cadastros, eu segurava a perna com uma mão e eu estava amarrando o cadastro com o outro. E até hoje eu guardei essa foto, eu lá do segundo plano, minhas filhas na frente, e eu lá no fundo, segurando uma perna e tentando amarrar o cadastro somente com a mão. Então, são atos simples, mas que a obesidade acaba atrapalhando essa, né? Por exemplo, você comentou o negócio de um clube, realmente, às vezes a gente sai, a gente fica com vergonha, né? E tem aquela brincadeira do gordo, né? Que fala bem assim, ele não compra a roupa que quer, ele compra que cabe. E realmente, ele compra que cabe, coitado. Sabe? E a gente tem dificuldade. Você vai subir uma escada, hábitos, eu nunca fui na padaria de pé, é um vício, sempre tinha que ir de carro, porque se eu fosse de pé, antes de chegar na esquina eu estava cansado, né? Não tinha. Aí você vê, hoje o hábito já muda, eu já ponho um tênis, eu caminho 5 km com a minha esposa, às vezes eu ponho um tênis, eu dou uma corridinha na rua com meus cachorros que eles gostam, então são mudanças alimentares, mudanças de vida que mudam a sua rotina, sabe? E tem gente que pergunta bem assim, mas eu não estou vendo você nesse desenvolvimento todo, às vezes a pessoa acha que você está na academia, te cobra grande musculatura, te cobra um grande emagrecimento. Uma barriga chapada. Uma barriga chapada. E eu falo, eu retorno a resposta. Eu falei, olha, posso não estar com tudo isso, mas te garanto que meu índice de açúcar é mais baixo. Meu índice de colesterol é muito mais baixo. E eu tenho uma coisa que vai me agradecer no futuro, sabe? Minha saúde, né? Eu brinco e dizer, olha, daqui 20 anos quem vai me agradecer é meu coração. Daqui 30 anos ele também vai me agradecer, sabe? E eu brinquei aqui mais cedo, eu comentei hoje de manhã ainda com a minha esposa, eu falei, olha, depois de 16 anos de casamento, depois beirando os 40 anos, eu chego magro, sabe? Então realmente foi um grande start, sabe? Foi essa grande mudança na vida. E tudo que eu gosto de fazer, quando eu inicio, eu gosto realmente de fazer, sabe? Eu não gosto de brincar de fazer, realmente eu gosto de fazer. Eu tinha perguntado sobre o desenvolvimento do boxe, às vezes eu venho 9 horas, né? E tem gente que eu vejo aqui, alguns alunos
malha 7, malha 8, mas no dia que malha 9, no outro dia gosta de vir de novo, 9 horas malhar, porque eu estou sempre gritando, sabe? Não deixo ninguém para trás, se não terminou o treino, eu estou em cima para terminar, sempre estou ali com todo mundo, estou naquela agitação, não quero um minuto, porque eu acredito que tudo na vida começa com o meu querer, sabe? Se não propor do meu querer, não funciona. Então isso é num treino, isso é na minha vida, como você perguntou, em família, isso funciona como um pai, isso funciona muitas vezes como um funcionário, isso funciona como minha vida social. Então, ou seja, eu preciso querer ser, em primeiro lugar, aquele pai daquela família, eu preciso primeiro querer ser aquele esposo da Sônia, eu preciso querer vir malhar, sabe? Eu estava conversando com o coach Everton, no treino extra que vocês deram do D30 domingo, eu fui a única pessoa que vi. Né? E eu ainda falei para ele bem assim, nossa, o pessoal aqui realmente dá muito mole, né? Até na gira, o pessoal dá muito mole, porque nós temos um treino extra, a gente tem tudo aqui dentro de um foco, e a gente fica em casa, dentro do comodismo, né? Porque o pronto é muito fácil, sabe? Ligar minha televisão, o pronto é muito fácil. Então o difícil é eu querer agir, mas se não partir de mim, o querer realmente não funciona. É lá no início, tudo partiu do start, sabe? Mas para esse start funcionar, tem o eu querer. Sim. Porque se eu não querer, vocês coach aqui, vocês vão dar um treino todo dia e eu posso não estar melhorando no treino, eu posso não estar emagrecendo, sabe? Então tudo na minha vida, se não partir do eu querer, não funciona, sabe? O primeiro ponto sou eu querer. Isso. Mentalidade, né? Mentalidade positiva, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o D30, né? Às vezes você tá aí, você não tá meio perdido, o que é D30, né? O D30 é de comer, de fazer, não tô entendendo. Eu vou falar um pouquinho, depois a Stephanie fala um pouco, depois o Igor vai falar um pouco sobre a experiência dele no programa, né? Então, como que ele vê o programa, né? O programa ele veio passando por uma série de modificações. E hoje a gente acredita que a gente tem algo que é mais sólido, né? Então, que é unir os 3 pilares que a gente acha que é fundamental para que você consiga potencializar o seu resultado ali ao máximo, né? Desde que, lógico, você faça tudo que o Rick falou, tenha consistência, tenha persistência, queira de verdade, né? Não é nada pronto, mas funciona muito, né? Então, o D30 é um programa de 30 dias de consciência alimentar, né? Então, dentro desses 30 dias, a nossa ideia é que você desenvolva o máximo de consciência alimentar. Consciência alimentar é você saber o que você está fazendo em relação à nutrição, né? Então, a gente tem um nutricionista na plataforma e ele vai te guiar durante esses 30 dias, te incentivando, te ensinando, te trazendo esse conhecimento do porquê você deveria consumir mais alimento X, não Y. E aí a gente vai desenhando isso durante esses 30 dias, né? A gente tem 30 dias de treino, né? Então você treina durante 30 dias com a gente, exercícios intensos, treinos aí extras, né? Então tem uma série de coisas aí. E a parte de mentalidade, que é o quê? Você deixar para trás crenças que te limitam, coisas que você há tempos vem fazendo que tem feito com que você não tenha tanto resultado, né? Muita gente, não sei se você já ouviu por aí, mas muita gente quando pensa em vir treinar, principalmente com a gente, ele já pensa logo que ele não vai dar conta, que é muito pesado, que é não sei, putz, você não fez nenhuma aula. A gente tem todo um esquema para poder te receber, né? Então de aulas experimentais, você começa de uma forma mais progressiva para que depois você comece. Então, mas a gente também entende que isso é mais uma questão de mentalidade que a gente, durante os 30 dias, a gente desenvolve aqui dentro do box, né? Aqui dentro da 3FC. Fala um pouquinho sobre o programa. Então, o D30 ele vai te levar a uma consciência alimentar, assim como a Ana falou. Mas mais do que isso, ele vai te possibilitar cuidar de si mesmo, né? Então, é um momento que você começa a escolher por você. Então, você começa a optar mais por você. O que a gente também já disse aqui em alguns vídeos na internet, está no IGTV lá do Diário, é sobre cuidar de si mesmo para depois você cuidar das outras pessoas, né? Então, você adquire ali, é como se você estivesse adquirindo você, né? Assim, agora é meu momento de cuidar. Um dos depoimentos que eu dei, até porque é o segundo programa que eu faço,
Então, o primeiro eu não consegui terminar e aí agora no segundo eu finalizei ele de ter um espaço para mim mesma, né? Então, assim, você vai lá, tem consciência alimentar, você tem um treinamento, mas às vezes falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. E aí, a parte da mentalidade vem te dizer o quê? Você precisa ter um espaço com você mesmo. Então, você cria uma relação com o alimento, você cria uma relação com o treinamento. E assim, levando mais pra minha parte, que é a parte do treinamento, a gente periodiza, então, o treinamento do box de uma forma para que os nossos alunos, eles cheguem no final com o resultado satisfatório. Então, a gente teve treinos extras, que foi até um que o Igor acabou de comentar. Então, a gente divide a nossa parte de treinamento entre treinos aeróbicos, e aí você deve estar pensando, meu Deus, mas assim, eu quero ganhar massa, né? Como é que eu vou fazer? CrossFit só emagrece, é muito pesado. Então, a gente tem vários rótulos e um desses é esse de que CrossFit só emagrece. Não, gente, CrossFit também traz hipertrofia, tá bom? Então, vamos pensar pelo lado da hipertrofia agora. Você está dando um estímulo que é o levantamento de peso olímpico ou movimentos ginásticos, que são feitos com o peso do próprio corpo. Se você se alimenta de uma maneira para que você ganhe massa muscular, é nítido que você vai ter um processo de hipertrofia, tá bom? Então, vamos desrotular essa parte de que CrossFit só emagrece, tá? Então, pra você que tá aí do outro lado, pensa, eu quero muito a parte de emagrecimento, perder percentual de gordura, perder gordura, o D30 é pra você. Mas você também que tá aí do outro lado e tá pensando em ganho de massa muscular, eu vou te falar que o D30 também é pra você. Então, vamos desrotular. CrossFit, ele vai de acordo com com o seu objetivo. Claro que a gente sempre preza o quê? Alimentação. A alimentação é a base da pirâmide. Então, se você se alimenta de uma forma para perder gordura, você vai ter essa perca de gordura, porque os nossos treinos, eles têm um gasto calórico alto. Mas se você se alimenta também para um ganho de massa muscular, você também vai ter o ganho de massa muscular, porque a gente tem o estímulo de hipertrofia muito forte. Então, a gente... nossa metodologia em si, que a gente trata aqui na 3FC, que envolve o CrossFit e várias outras nomenclaturas, a gente tem treinos marombas, a gente tem treino de CrossFit em si, a gente tem enduras, então a gente envolve uma periodização que é totalmente interessante para os dois estímulos. Então, a galera que às vezes, igual o Igor, aconteceu um resultado dele, que foi perder percentual de gordura e ganhar massa magra também, devido a esses estímulos. Então, ao mesmo tempo, ele conseguiu os dois estímulos devido à montagem dos treinos, é o tipo de estímulos que a gente dá. Não só para perca de percentual de gordura, mas também para ganho de massa magra. Show. Queria que o Igor falasse um pouco da experiência dele no programa. Eu quero que ele já comece falando qual foi o resultado dele, né? Quanto que ele conseguiu, como é que foi esse resultado e se foi fácil, se você indicaria para quem está do lado de lá, como é que é isso, né? Então, como é que foi seu resultado lá e tal, qual foi sua experiência, né? O que você sentiu e se foi fácil, como é que foi isso aí? As dificuldades. As dificuldades, né? Fácil não foi, né? Difícil, porque de um certo ponto do D30, né? Esse plano alimentar, o que acontece? Além no ganho de perco, ele além de ser bastante restritivo, no meu caso que era para perca de gordura, ele acaba que era pouca, né? Eu achava a alimentação, pro meu ritmo alimentar, eu achei a comida muito pouca, né? Diferente, né? Duas bananas? Meia banana. Meia banana. D30, né? O D30 é meia banana, né? Pra quem come meia 6, meia banana. Então, realmente, as dificuldades que eu tive foram muitas, né? Eu lembro que assim que eu finalizei o D30, eu mandei um áudio pra você, né? Você mandou um áudio, e como foi seu resultado, né? E como é que foi? Então, ou seja, as dificuldades eu tive muitas, não foi fácil, porque se você entra num plano alimentar realmente muito restritivo, né? Como a gente falou que o pronto é muito fácil, então um hambúrguer é muito fácil, uma pizza é muito fácil, sabe? Então um salgadinho é muito fácil, isso tudo não entra dentro de um plano alimentar. Então, se não entra num plano alimentar, também não entra no D30, sabe? Ele é um modo de te educar, né? Essa é a forma que eu entendi do D30, né? Ele me educou, né? Você vê, nós estamos aí com dias pós D30, né? E quando eu cheguei, eu falei para vocês, olha, depois do D30 eu já vou perdendo 1 quilo, mesmo logo após D30.
E, ou seja, comendo um pouco mais, ou comendo o que estava fora dentro do âmbito, mas, ou seja, aquela educação alimentar que me deu de quantidade e o que comer, já foi mais fácil de segurar. Hoje é mais fácil, mas não foi. Meus primeiros dias aqui no box, minha primeira semana, eu lembro de fazer uma pergunta, acho que foi pro Felipe. Eu perguntei, alguém já morreu de fome no D30? Aí ele respondeu, não. Eu falei, então tá fácil. Então o resto que vier... O resto que vier é mole. E logo do término da primeira semana, então na segunda semana já foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha acostumado com a quantidade que eu poderia comer. E o que comer já foi também muito mais fácil superar, sabe? E se a gente cumprir, né? Como você perguntou, qual foi as minhas metas, o que foi que eu atingi, sabe? Então a minha primeira meta com o D30 era cumprir ele, né? Como eu disse, o primeiro passo é eu querer. Então eu queria o D30, eu apostei todas as minhas fichas no D30, eu dei toda a credibilidade para ele, eu me entreguei total pro plano. No tanto que dentro de um prazo de 30 dias, realmente foi muito assustador. Foram 10,5% de gordura, 10 centímetros e meio de abdômen, 10 centímetros de cintura, 4 centímetros de quadril, 6 centímetros de coxa, 2 centímetros de panturrilha, 3 centímetros de bíceps e 2 centímetros de antebraço e 4 centímetros de tórax. E teve um alvo que aumentou, que é tórax cheio, aumentou 2 centímetros. Então, ou seja, dentro dos treinos da capacidade alimentar, eu aumentei uma capacidade de armazenar ar, então melhor para treino. Então foi a única coisa que eu aumentei a minha qualidade de treinar. Então, ou seja, olha você imaginar que dentro de um plano onde você acha, né? Dentro de um plano onde você foca, eu não posso comer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, como que eu vou conseguir treinar? Na verdade, dentro de um âmbito alimentar, eu consegui treinar muito melhor, consegui aumentar cargas, consegui focar melhor dentro do meu treino, sabe? E o pessoal fala, nossa, mas que cardio que você conseguiu, né? Então, ou seja, dentro de uma alimentação, né? dentro de um preparo físico, o meu treino melhorou muito. O D30 ele veio depois de 7 meses que eu tinha de 3FC. Então eu vinha num ponto que eu imaginei, nossa, esse CrossFit, cadê o resultado que eu procurava, né? Então, ou seja, o que eu procurei em 7 meses, o D30 me proporcionou, nem de 30 dias, sabe? Foi um plano que realmente ele mudou. Aí eu vou brincando, né, com o pessoal na rua, né? Meu D30, meu antes D30, depois D30. Na minha casa, se eu falasse em D30, todo mundo tampava o ouvido. Ninguém aguentava mais eu falar D30. Então eu chegava no meu serviço. Eu fico até arrepiada porque a alma mesmo, né, tá instaurada nele de consciência alimentar. Então, pós D30, continuou com o plano e aí se permitiu, mas assim, se permitiu de maneira consciente e aí continua evoluindo. E aí, a atividade física, a energia desse cara é surreal, a energia que ele tem. Então, assim, nem vamos falar na questão de treino e mentalidade, né? Mentalidade forte, mentalidade foco, disciplina. É bem explícito ver em você e eu fico até arrepiada você falando, porque foi resultados realmente, assim, satisfatórios. Igual ele falou, a meta dele era só terminar e ele terminou, ainda terminou lá no auge ainda, né, Igor? Foi bom. Eu adoro ver as fotos dele, que eu fico falando, tá magrinho. Tá magrinho, tá fininho. Não, dentro do D30, o tanto que vira no hábito, né, eu lembrei agora até de uma brincadeira. Também no meu serviço, ninguém já escutava mais D30. No meu serviço só serve café com açúcar, né? E depois do D30, tem uma garrafa de café e eu fui lá e escrevi na garrafa de café D30. Sabe? Uma garrafa de café no mesmo serviço D30. Aí todo mundo olhava, o que é uma garrafa de café D30? Aí eu falei, é um café sem açúcar. Então, realmente, o D30, ele não ficou só dentro do box, só dentro da minha mente. Eu levei pra fora, né, de muita gente. Tanto que eu tenho, né, até decorado, né, fruta, gordura, né, proteína, o que eu posso comer, os horários, né, realmente eu levei, eu vivi realmente o D30 nesses 3 dias, então por isso que ele foi muito positivo, né. Nós falamos das medidas, eu esqueci de falar o peso, né, e dentro desse plano do D30 eu perdi em quilos 6,5 kg, tá, e em cima do que a Stephanie falou, esse aí eu perdi de gordura, né, perdi de peso, e de ganho de massa muscular. Dentro dessa perda de peso, eu tive um aumento de 3 kg de massa muscular.
Ou seja, um emagrecimento surreal, perdidas medidas também, você vê perder 10 centímetros de cintura, 10 centímetros e meio de abdômen, sabe, em 30 dias e ainda ganhar massa muscular, realmente é dentro de um plano e dentro de uma alimentação, sabe? E o foco, né, de novo eu vou falar essa palavra porque é a comunidade. Porque se eu pegasse, não vou chamar nem de plano, vamos chamar de dieta, né? Se eu pegasse uma dieta dessa, com certeza eu não conseguiria fazer ela ou cumprir dentro dos 30 dias. O foco era, como a Elana falou, nós tínhamos um grupo, nesse grupo nós tínhamos o nutricionista, o Fábio, né? Isso. Nós tínhamos o Fábio. Ah, se Fábio, eu estou sentindo fraqueza, eu estou sentindo isso. O Fábio vinha com vídeo, vinha com alerta, olha, come isso, mas tudo dentro do plano alimentar, dentro de frutas, dentro de verduras, sabe? Eu não poderia arrancar nada que não fosse dentro daquele plano, a base, né? A base do plano alimentar do D30. Então, ou seja, a comunidade te ajuda, um grupo com muita gente, e eu via gente no grupo, ó, quando na primeira semana, não vou aguentar. E todo mundo vinha, não, você vai aguentar. E a gente mandava áudio, a gente mandava fotos, vocês vão aguentar. A gente mandava né, o diário D30, a gente mandava café da manhã, almoço, né, postava tudo que a gente comia, não? Então tudo pesado, tudo medido, né, as calorias corretas. E isso acaba que incentiva todo mundo que está naquele grupo. Porque sozinho realmente é muito difícil, sabe? É a vida. Como eu consigo viver sozinho? Não tem jeito. Eu também só consigo viver socialmente em comunidade. Então do mesmo jeito é o meu box, em comunidade, sabe? Vocês falaram do horário das 9, eu vou até falar do horário das 9. A gente brinca aqui muito no horário das 9, a gente fala assim, ah não, o Igor é o dono do horário das 9, sabe? Mas o horário das 9 eu acredito que deve ser um dos poucos, ou o único horário que a gente se conhece por nome, sabe? Todo mundo que treina às 9, nós nos conhecemos por nome. Show. Bom, que resultado, né? Então, se você precisar, você pode voltar o vídeo aí e ver de novo, ver todas as métricas certinhas, como está decorado, né? Então, como que isso realmente está incorporado, né? E por que a gente está gravando esse vídeo, o depoimento com o Igor e com outros alunos também a gente vai gravar, porque são depoimentos reais, né? Então, se você quiser vir aqui às 9 horas da noite, você vai encontrar o Igor, você pode perguntar para ele, fala, Igor, me anota aqui para mim que eu quero saber quais foram as medidas e ver se eu consigo fazer a mesma coisa. É possível, né? Então, só para a gente finalizar, eu queria que o Igor deixasse uma mensagem para você que está aí, achando que não dá conta, achando que, sei lá, para você já não tem mais jeito, que você já passou da idade, ou sei lá, não sei exatamente o que você pensa, para que de repente você possa criar coragem, né? Criar um pouco mais de estímulo e vir cuidar do seu corpo, né? Cuidar da sua mente, para que você viva mais e viva melhor, né? Todos os dias. Então a mensagem que eu deixo, a gente não pode desanimar por nada, sabe? Não por idade. Hoje, já 2020, eu já vou entrar na casa dos 40, então não foi idade que me impediu, não é a idade que me impede de treinar. Muitas vezes eu falo assim, olha, eu sou o mais velho, estou nesse box aqui, e às vezes brinco e balho, ou igual os meninos, ou, né, pareado junto com meninos de 20 anos, meninos até mais novos do que eu. Aí tem uns que assim, será que quando eu tiver 40 anos eu consigo malhar igual esse cara malha, sabe? Nessa mesma animação, nessa mesma agitação. Mesma vibe. Então, nessa mesma vibe. Então, o primeiro passo é o de novo, né? É o eu querer, sabe? É aquele start na vida da gente. Mas muitas vezes a gente tem aquele start, mas a gente fica, será? Não, não será. Ele é. Então, o primeiro passo para acontecer sou o eu querer. Então, queira viver melhor, sabe? A vida, você pode correr sua vida muitos anos, mas como você quer ela? Você quer ela mais saudável, quer ela com mais, sabe, mais animação? Nesse momento que você que está aí agora, então vamos nesse momento a gente reviver de novo. Então venha viver em comunidade. Vamos ser 3FC. Então é isso. Yes! Yes!